Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Eles a roubaram sem saber que ela era uma especialista em artes marciais. Jessica Miller tinha 29 anos e morava em um apartamento modesto, mas aconchegante, no bairro de Hawthorne, em Portland, Oregon. Todas as manhãs, ela seguia um ritual preciso: um café preto no pequeno café da esquina. Feijão torrado? Depois um passeio tranquilo pelo parque próximo antes de ir para a biblioteca municipal, onde trabalhava como bibliotecária. Sua vida era pacífica, quase previsível, pontuada pelo som abafado das páginas viradas, pelo cheiro de papel velho e pelos sorrisos discretos dos frequentadores. Jessica adorava essa rotina, essa simplicidade que a protegia do tumulto do mundo exterior. Ninguém, nem mesmo seus colegas, suspeitava da vida dupla que ela levava há mais de 15 anos. Porque Jessica não era bibliotecária como as outras. Desde pequena, as artes marciais foram seu refúgio. Aos 8 anos foi apresentada ao judô pelo avô, um veterano apaixonado por disciplina e respeito. Foi o início de uma longa jornada que a levou a se tornar faixa preta de judô e depois, de Kung Fu, competindo em competições locais e nacionais. Rapidamente se tornou uma das atletas mais promissoras da região, conquistando vários títulos estaduais antes mesmo de completar 20 anos. Anos de treinamento moldaram seu corpo e mente, incutindo nela uma disciplina férrea, um foco extraordinário, mas também uma certa solidão. Porque ser campeã também significava aceitar sacrifícios, pouco tempo para amigos, festas ou mesmo para o estilo de vida despreocupado de uma vida normal. Mas apesar de sua paixão pelas artes marciais, a vida lhe deu um golpe. Durante um treinamento intensivo, uma lesão no joelho interrompeu abruptamente suas ambições. Uma ruptura parcial dos ligamentos, exigindo uma longa reabilitação, a forçou a se afastar dos tatames e das competições. Foi um momento sombrio. Frustração, raiva e o medo de nunca mais recuperar as forças pesavam sobre seus ombros. Pior ainda, uma desilusão ainda mais profunda a atingiu quando percebeu que o mundo do esporte de elite não era tão justo ou solidário quanto ela imaginava. Rivalidades, pressões financeiras, disputas de poder entre treinadores e federações, e às vezes, violência oculta nos bastidores. Tudo isso o distanciou gradualmente de sua paixão. Ela então decidiu pendurar as luvas, virar a página e construir uma nova vida, longe dos holofotes e do estresse da competição. Escolheu Portland por seu estilo de vida descontraído e cultura artística, encontrando uma comunidade acolhedora onde finalmente podia respirar. Seu trabalho como bibliotecária lhe trouxe a paz que buscava. Ela gostava de ajudar as pessoas a encontrar livros, organizar oficinas de leitura para crianças e se entregar a romances de aventura ou filosóficos. No entanto, apesar dessa aparente tranquilidade, uma chama ainda ardia profundamente dentro dela, a da guerreira, da mulher capaz de lutar contra a adversidade, de se reerguer após cada queda. Mas ela guardava esse fogo em segredo, como um tesouro frágil, à espera do dia em que seria necessário novamente. Numa sexta-feira à noite de outono, o ar tinha aquela frescura revigorante de fim de outubro, misturada ao cheiro de terra úmida e madeira molhada. As ruas de Portland se esvaziavam lentamente como se a cidade, cansada da semana, ansiasse por silêncio. Jessica fechou a grande porta de vidro da biblioteca pública, trancou-a com um gesto mecânico e suspirou, apertando o cachecol em volta do pescoço. Ela atravessou o beco lateral para chegar ao pequeno estacionamento dos funcionários. O lugar estava deserto. Apenas seu carro, um velho Subaru cinza, esperava pacientemente sob a luz bruxuleante de um poste de luz. Ao seu redor, o farfalhar de folhas mortas ecoava no ar como um sussurro antigo. Árvores nuas lançavam sombras retorcidas no asfalto, e o vento fazia uma placa de trânsito vibrar com um rangido metálico. Jessica só conseguia pensar em uma coisa: voltar para o aconchego do seu apartamento, preparar um cure de leite de cocô e se perder nas páginas do romance que havia deixado de lado por 2 dias. O Nome do Vento, um clássico que ela releu com prazer. Ao tirar as chaves do bolso, um leve ruído chamou sua atenção. Passos silenciosos, rítmicos, não muito longe. Ela virou a cabeça. 3 figuras tinham acabado de emergir das sombras lentamente, como se estivessem esperando há muito tempo o momento certo para se revelarem. Um breve impulso de suspeita passou pela mente de Jessica, mas ela permaneceu ereta, atenta. O primeiro homem deu um passo à frente com passos confiantes. Alto, musculoso, com o rosto parcialmente escondido sob o capuz da jaqueta de couro preta. Ele parou a poucos metros dela, com uma das mãos enfiada no bolso. Seus olhos brilhavam com um brilho predatório.
Me dá sua bolsa e seu celular. Agora. Sua voz era grave, cansada, quase cansada. Não era uma ameaça impulsiva, não. Uma exigência fria. Preparado. Jéssica sentiu o coração acelerar naquele momento, não por pânico, mas por instinto. O de uma mulher cujo corpo, há muito treinado, reconhece os sinais de um confronto iminente. Uma estranha clareza a invadiu. Tudo se tornou mais claro. O som distante de um ônibus. O cheiro de gasolina. O clique de uma pulseira no pulso de um dos agressores. Ela sabia que aquela noite não seria como as outras. Uma cortina acabará de subir, e outra versão dela estava nos bastidores, pronta para subir ao palco. Os 3 homens formaram um triângulo ameaçador ao redor dela, o frio metálico de suas intenções pairando no ar. O menor, nervoso, agitado, o rosto crivado de olheiras, deslizava a lâmina de um canivete borboleta entre os dedos. Sorria, um sorriso mais nervoso do que ameaçador, mas bastante explícito. O segundo, de constituição mais imponente, já havia erguido um revólver, os dedos brancos cerrados na coronha. Seu olhar revelava certa hesitação, mas seu braço não tremia. Eles achavam que tinham vantagem. Uma mulher sozinha. Noite. Um estacionamento deserto. Armas. Mas Jéssica não se moveu. Nem um piscar. Nem um suspiro. Apenas seus olhos, afiados como navalhas, percorriam a cena. Ela examinou cada detalhe, a tensão no antebraço do atirador, a posição dos pés do portador da faca, a falta de ar do terceiro homem ainda no chão após o golpe que ela acabará de desferir. Ela já enxergava o que os outros não conseguiam, os erros, as aberturas, os pontos cegos. Sua memória muscular, nutrida por 15 anos de treinamento intensivo, estava assumindo o controle. Os ensinamentos de seus professores ressoavam em sua cabeça como uma coreografia familiar. O corpo se lembrava daquilo que a mente nem precisava mais comandar. Ela falou calmamente. Você não quer fazer isso. Não é uma ameaça. Não é um apelo. É uma declaração. É uma verdade nua e crua. O menor, com o ego ferido, rosnou e avançou, com a faca estendida como uma promessa. Ele mirou na lateral do corpo dela, pensando em surpreendê-la. Jéssica girou sobre a perna esquerda. Sua mão disparou como um raio. Ela interceptou o pulso do homem que empunhava a espada com precisão cirúrgica, prendendo na clavícula. No mesmo movimento, usou o quadril como ponto de apoio, derrubando-o brutalmente no chão. O homem atingiu o concreto com um grito de dor, com o pulso ainda preso em Jéssica. Ela aplicou uma pressão rápida e controlada até ouvir um estalo agudo, um deslocamento limpo e perfeito. Ele gritou. Ela não o soltou. Prendeu o cotovelo dele com o joelho, prendendo o braço dele no chão. Ele não se mexia. Mas o terceiro homem, armado, já estava reagindo. O tiro ecoou. A detonação rasgou a noite. Jéssica havia se movido uma fração de segundo antes. Ela se jogou no chão, rolando para debaixo de um carro próximo, o couro do casaco raspando o asfalto. O tiro passou zunindo por cima da sua cabeça, atingindo o retrovisor, que se estilhaçou em uma chuva de cacos de vidro. Ela não tinha tempo a perder. Deslizou para o lado, contornando o carro, e apareceu no ponto cego do atirador. Ele não teve tempo de se virar. Ela agarrou o braço da espada dele com as 2 mãos e o torceu violentamente para trás. Um grito de dor irrompeu de sua garganta. Em uma sequência rápida como um raio, ela levantou um joelho em direção ao estômago dele, e o homem cedeu. Ela o desarmou com um movimento brusco e o derrubou no chão com uma chave de ombro perfeitamente executada. Ela se ajoelhou no peito dele, prendendo o braço entre as coxas dele, exercendo uma pressão que o prendeu no chão. Silêncio. No espaço de 30 segundos, a ordem foi invertida. 3 homens, 3 armas. No chão. Desarmados. Gemendo. Incapazes de se mover. Jéssica, com os joelhos apoiados no asfalto, respirava calmamente. Não havia uma gota de suor na testa. Seu coração batia rápido, mas com regularidade controlada. Ela olhou ao redor. Ninguém. Apenas o farfalhar das folhas, o chocalhar de uma corrente de bicicleta pendurada e as sirenes distantes aumentando gradualmente na noite. Alguém em algum lugar poderia ter ouvido o tiro. Ela se levantou, pegou a bolsa, depois o telefone e descou um número. Aqui é Jessica Miller. Fui atacada por 3 homens no estacionamento da biblioteca pública. Eles estão caídos. Sugiro que enviem uma ambulância. E algemas. Ela desligou. Então, olhou para o céu nublado. A adrenalina começava a baixar. E com ela, uma sensação familiar, porém oculta, a de poder, controle, precisão. O guerreiro que ela havia deixado em espera por anos tinha acabado de despertar. E dessa vez, ela se perguntou se realmente conseguiria fazê-la dormir novamente. Quando as sirenes começaram a soar ao longe, cortadas pelo vento outonal, Jéssica parou.
O azul e o vermelho piscante se aproximavam, iluminando ocasionalmente o concreto molhado e os rostos abatidos dos agressores ainda no chão. Ela respirou fundo, finalmente relaxando os músculos ainda tensos. A adrenalina evaporava lentamente, dando lugar a uma estranha queimação interior. Não dor física, mas um retorno brutal de memórias. Uma onda de reminiscências, ao mesmo tempo doce e comovente. Ela se via adolescente, descalça sobre os tatames, com os gritos dos treinadores nos ouvidos, o suor salgado escorrendo pelos olhos. Lembrava-se dos torneios, do cheiro dos ginásios, da pressão das finais regionais, onde tudo se decidia em poucos minutos. O rosto fechado do pai, ex-soldado, sempre exigente. A lesão no joelho, a dor aguda e as semanas de reabilitação silenciosa. E aquela imensa e gélida solidão quando os holofotes se apagavam após as vitórias. Foi ali, naquele estacionamento cercada por gritos de dor e sirenes estridentes, que ela compreendeu algo que há muito tentava ignorar. Nunca deixamos de ser quem éramos. Podemos mudar de nome, de vida, de profissão, mas certos dons, certas dores, certas cicatrizes, eles vivem dentro de nós, espreitando nas sombras, prontos para ressurgir. Quando a polícia finalmente chegou, de armas em punho, ficou inicialmente desconcertada. Esperavam encontrar uma vítima aterrorizada, talvez ferida, ou pior. Mas em vez disso viram uma mulher de aparência calma, ereta, segurando firmemente um homem desarmado no chão, com o joelho pressionando o ombro dele. 2 outros agressores gemiam por perto, um segurando o queixo, o outro, um pulso torcido. Não se preocupe, disse ela calmamente. É improvável que eles fujam. O silêncio que se seguiu foi quase surreal. Até os policiais trocaram olhares atonitos. Só depois que a área foi isolada é que um dos policiais, o sargento Parker, se aproximou dela. Senhora, a senhora é uma soldado? Uma policial? Jéssica apenas balançou a cabeça gentilmente. Não, bibliotecário. Os olhos do sargento se arregalaram, mas ele não disse mais nada. Mas naquela noite a história não terminou aí. Uma das testemunhas da cena, uma adolescente que assistiu à intervenção de uma sacada, filmou tudo. O vídeo, postado algumas horas depois nas redes sociais, viralizou da noite para o dia. A filmagem mostrou uma mulher sozinha e desarmada neutralizando 3 homens violentos com uma eficiência impressionante. Os internautas imediatamente a apelidaram de Tempestade Silenciosa, a Tempestade Silenciosa. Jornalistas começaram a chegar no dia seguinte. Equipes de televisão aguardavam do lado de fora da biblioteca. Redes locais e depois nacionais tentaram entrevistá-lo. Ofereceram-lhe estúdios, livros e contratos de segurança privada. Mas Jéssica recusou tudo, educadamente, mas com firmeza. Ela não buscava glória, muito menos vingança ou notoriedade. O que ela fizera por necessidade. Porque precisava agir. Porque ela conseguirá. Ela continuou trabalhando na biblioteca, classificando livros e recomendando romances aos seus leitores regulares. Mas algo dentro dela havia mudado. E essa mudança se tornou visível um mês depois, quando ela anunciou à prefeitura local que abriria um pequeno dojo comunitário, à noite, depois do trabalho. Sem propaganda, sem placas, sem grandes discursos. Apenas uma sala vazia, alguns tatames e um testamento. As primeiras a chegar foram as mães. Depois, adolescentes, idosas, imigrantes, mulheres com medo de voltar para casa sozinhas à noite. Jéssica as treinou pacientemente, humildemente, com uma gentileza inabalável. Ela não as ensinou a bater, mas a ver, a se comportar, a respirar, a não se deixarem apagar. Alguns deles tinham visto o vídeo, outros não, mas todos sentiam que diante deles havia mais do que uma instrutora. Havia uma mulher que havia sido quebrada, consertada e depois despertada. Jéssica Miller não era mais apenas uma bibliotecária. Jéssica retornou aos treinos, mas com uma nova perspectiva. Não era mais uma busca pela perfeição, pódios ou medalhas. Não era mais uma luta contra os outros, nem contra suas próprias limitações físicas. Desta vez era um diálogo silencioso consigo mesma. Cada movimento, cada cata, cada respiração controlada tornava-se um retorno ao essencial. Um aterramento. Uma cura. Ela treinava de manhã cedo, antes da biblioteca abrir, ou tarde da noite, quando as ruas estavam silenciosas. Às vezes sozinha, às vezes com alunos que ficavam para trás depois da aula. Seu dojo não era um espaço para apresentações, mas um santuário. Ali, entre 4 paredes simples e um chão coberto de tapetes desgastados, ela ensinava mais do que técnicas, transmitia uma maneira de lidar com a vida. E por meio dessa prática renovada, Jéssica entendeu que sua verdadeira força nunca esteve em seus punhos. Sua força residia em ter a coragem de recomeçar.
em ter se retraído quando seu corpo gritava, em ter aceitado viver longe dos holofotes, no silêncio oblívio de uma biblioteca, mesmo tendo sido aclamada. E acima de tudo, em ter ressuscitado sem ódio, sem vingança, na noite em que tudo poderia ter mudado. Naquela noite no estacionamento, ela enfrentou mais do que apenas 3 homens armados. Ela enfrentou suas feridas, seus arrependimentos, seu medo de voltar a ser quem era, a lutadora, a perfeccionista, a garota lutando para merecer seu lugar. Mas o que eles despertaram não foi raiva. Ela era guerreira. Uma guerreira calma, serena, temível. E ela decidiu nunca mais fugir. Aos poucos, sua história se espalhou para além dos limites da cidade. Associações de mulheres a contataram. Escolas pediram que ela falasse sobre autoconfiança. Vítimas de violência escreveram para agradecê-la. Mesmo recusando entrevistas e aparições na televisão, sua presença repercutiu. Ela se tornou um símbolo. Uma figura discreta mas poderosa que personificava outra ideia de força. Aquela que não grita, que não ataca para dominar, mas que se impõe pela paz que inspira. Nos corredores silenciosos da biblioteca de Portland, ela era encontrada arrumando livros de poesia ou ajudando uma adolescente a escrever um relatório sobre figuras femininas na história. E à noite, ela ajustava o cinto preto, prendia o cabelo em um coque e guiava seus alunos com infinita paciência. Ela era bibliotecária durante o dia e especialista em artes marciais à noite. E por meio dessa dualidade, Jessica Miller se tornou mais do que uma mera sobrevivente. Ela se tornou um modelo a ser seguido. A prova viva de que a coragem nem sempre veste uniforme e que a resiliência pode ter o rosto sereno de uma mulher entre 2 estantes de livros. Nós pensamos que a tínhamos roubado. Nós despertamos uma lenda.